preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E hoje nós vamos continuar falando sobre movimento circular. Na semana passada nós falamos do movimento circular propriamente dito, e hoje nós vamos falar das forças presentes no movimento circular que acontecem no plano horizontal e não nas do vertical. Nas do vertical nós vamos conversar na semana que vem, beleza? Normalmente os capítulos de livros de física trazem as duas abordagens no mesmo tópico, né? Horizontal e vertical. Mas o livro de vocês optou por trazer separado. Então a gente vai discutir separado também. Primeiro rotação na horizontal, depois rotação na vertical. Beleza? Então, jovens, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa usar a lousa e trocar algumas ideias sobre esse movimento, tá bom? Sei que eu postei o vídeo para vocês do professor Douglas, ele é um ótimo professor e tem uma habilidade de desenho muito boa que facilita bastante a explicação. Então, eu vou discutir com vocês justamente um carro fazendo curva. Não com um fio, como ele mostrou no comecinho, mas com a questão do atrito que ele aborda um pouco mais adiante. Eu vou discutir junto com vocês essa situação para a gente treinar em alguns exercícios aí. Belezinha? Então, vamos lá, jovens. Então, dinâmica do movimento circular na horizontal. Beleza? Então, jovens, eu vou pensar justamente nessa situação de um carrinho percorrendo uma trajetória curvilínea. Vou tentar fazer a pista curvilínea aqui. Então, a gente tem um centro de curvatura aqui, né, que é o centro da circunferência. E nós vamos supor que esse carrinho está exatamente nesse ponto aqui, ó, tá bom? O nosso carrinho está aqui se movimentando. Então, ele está numa rotação. E, jovens, como é que ele consegue fazer essa curva? Pensa comigo. Quando o motorista vai chegando numa curva, o que ele faz para que o carro vire? Ele cruza os dedos e pede a Deus que o carro faça a curva para que ele não bata? Não, né? Tem uma ação que ele toma quanto motorista, que é o quê? Virar o volante. Quando ele vira o volante, o carro começa a fazer a curva. Por quê? Porque existe atrito entre o pneu e o chão, e é essa força de atrito que faz com que o carro faça a curva. Se o carro tiver com uma velocidade muito grande, o que vai acontecer? Ele derrapa, ele não dá conta de fazer a curva. Então, a gente vai ver que depende da velocidade para que o atrito permita que ele faça a curva ou não. Se a velocidade for muito grande, o atrito não consegue segurar o carro para fazer a curva. Então, existe a força de atrito. Como é que eu desenho a força de atrito aqui, jovens? Todo o corpo, jovenzinhos, todo o corpo que está em movimento circular tem atuando sobre ele uma força resultante centrípeta. Vou até escrever aqui, ó. Todo o corpo em movimento circular tem sobre si uma força resultante centrípeta. O próprio nome já sugere como que é essa força. Ela é uma força que aponta para o centro da trajetória. Se eu for, então, para esse carrinho que está aqui no movimento circular,
Se eu for desenhar a força resultante centrípeta, ela atua sobre ele aqui, ó, apontando para o centro. A gente escreve assim, ó, FRC, força resultante centrípeta. Vou colocar aqui no cantinho também, ó. Beleza? Essa é a representação da força resultante centrípeta. Como é que eu calculo força resultante centrípeta? Se nós lembrarmos da segunda lei de Newton, jovens, nós sabemos que força resultante é massa vezes a aceleração. Se eu estou pensando em força resultante centrípeta, eu estou falando de aceleração centrípeta. Então, nós podemos falar que força resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, né, como que a gente calcula o valor dela, nós vimos na aula passada, que é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, a gente pode dizer que força resultante centrípeta vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Jovens, jovens, jovens. Anotem isso aqui, jovenzinhos, é muito importante. Vou até usar outra cor aqui. Cadê a cor que eu gosto? Para o meu marca-texto. Beleza? Destaque aí no material de vocês, ou no livro, ou no caderno, se você estiver anotando. Força resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Beleza? Essa informação, jovenzinhos, é muito importante mesmo. É a partir dela que nós vamos conseguir deduzir outras relações importantes de força nesse sistema, tá bom? Deixa pra lá. Beleza? Então, o que eu vou fazer com vocês agora, jovens? Vou pensar nessa força resultante aqui nesse movimento circular. Então, eu disse para vocês que quem faz esse papel de apontar para o centro é a força de atrito. Então, nesse sistema, jovens, o que eu vou poder dizer? Que a força resultante centrípeta, ela é a própria força de atrito. Então, vou escrever isso aqui, ó. A minha força resultante centrípeta, ela é a minha própria força de atrito. Beleza? Força resultante centrípeta é mv quadrado sobre o raio, está escrito aqui no cantinho. E força de atrito, você já sabe que é mi vezes a força normal. Jovens, se nós olharmos nesse desenho que nós temos aqui do movimento circular, aqui está representado um plano. Então, a força-peso está apontando na vertical para baixo, para o centro da Terra, e a força normal perpendicular à superfície. O carro faz um movimento circular sem ter movimentação na vertical e na horizontal. Perdão, sem subir e sem descer. Ele só muda a posição na horizontal. Então, o que eu posso afirmar sobre a normal e o peso? Que eles são iguais. Então, eu vou pegar essa informação e vou substituir aqui, ó. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a mi vezes o peso. E peso, você sabe que é m vezes z. É m vezes g. Massa vezes gravidade. E aí, olha que bacana, olha que legal. Tem massa nos dois lados da igualdade. O que você pode fazer? Tchucu-tchucu, né? Corta a vara. Corta a massa. Divide a equação inteira pela massa, ó. E como eu estou pensando na velocidade máxima que esse veículo pode ter, eu vou isolar essa velocidade. O raio que está aqui dividindo, a gente passa multiplicando. E esse quadrado a gente passa como raiz, que é a operação inversa. Então, no final do dia, o que a gente pode escrever? Que essa velocidade ela vai ser raiz do coeficiente de atrito vezes o raio que passou multiplicando vezes a gravidade. Raiz de mi vezes r vezes g.
Jovens, essa velocidade, ela não é qualquer velocidade. Ela é a velocidade máxima que o automóvel pode ter para fazer a curva. Então, se uma pessoa que está indo fazer uma curva, né, tá dirigindo um veículo, vai fazer uma curva, e ela faz essa curva com uma velocidade maior do que esse valor raiz de μ vezes o raio da curva, vezes a gravidade, ela não vai conseguir fazer a curva, o carro vai derrapar, tá bom? Então, o que que é o μ? μ é o coeficiente de atrito que existe aqui, ó, entre o carro e a superfície. R é o raio dessa trajetória circular. E G é a gravidade, né, jovens? A gente já sabe que a gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Outra coisa muito importante, jovens, em dias de chuva, o que que acontece? Em dias de chuva, você vai ter um coeficiente de atrito menor. Então, se o coeficiente de atrito diminui, a velocidade máxima que você pode ter para fazer uma curva diminui também, e diminui muito, jovens. Esse coeficiente de atrito diminui mais do que a metade. Então, se num dia normal, o piso está seco, o asfalto está seco, você faz uma curva com 60 quilômetros por hora, num dia que está chovendo, você tem que fazer essa curva com uma velocidade menor do que 30 quilômetros por hora, porque o coeficiente de atrito reduz mais do que a metade. Consequentemente, a velocidade que você vai fazer a curva também reduz mais do que a metade. Claro, isso para você fazer a curva com segurança, né? Porque senão, se você quiser fazer a curva sem segurança, você arrisca e pode derrapar e morrer. E a sensação que você tem quando o carro derrapa é essa. Não sei se vocês já passaram por isso, de estar dentro de um veículo e na hora da curva ele derrapar. Mas eu já, inclusive eu era o condutor. E é desesperador, porque você perde o controle do volante, você vira para lá, vira para cá, é desesperador. Ainda que eu não estava rápido, eu estava devagarzinho, mas eu achei, não, 45 quilômetros por hora dá para fazer a curva, sossegado, e não deu. Não deu, o carro derrapou, passei o maior cagaço, dá muito medo, mas aprendi a lição, né? Pode estar sol de estalar pipoca no asfalto, eu faço a curva devagar agora. Então, é importante, jovens, ter esse cuidado, beleza? E eu dei essa aula uma vez numa turma de graduação. Vamos ver, alguém mandou alguma coisa no bate-papo aqui. Drift. É, o problema é que eu não manjo das manjarias do drift. Foi medo total mesmo. Se soubesse fazer drift ainda, pelo menos. Eu brincava um pouquinho com Need for Speed, mas não o suficiente para ter a experiência que eu precisava. Eu dei essa aula, jovens, do ensino superior, e aí um aluno falou bem assim, mas professor, quando eu vou fazer curva, eu acelero. Eu falei, mas você é maluco? Não pode, você tem que frear, reduzir a velocidade antes da curva e tal. Ele falou, não, mas eu acelero para dar mais estabilidade. E eu fui explicar que não era tal. E ele falou com tanta convicção que eu comecei a ficar na dúvida. Eu falei, mas será que acelera? Eu falei, não pode, a gente freia, tá aqui a equação que mostra o Paranauê todo. E aí, o que que eu fui fazer, jovens, na hora de ir embora? Fui testar, né, para ver se o maluco estava certo. Eu acho que ele queria era me matar para vir outro professor e ele tirar a nota que ele precisava para passar. Porque não, jovens, você não acelera, você freia antes da curva. O que acontece, por exemplo, é o seguinte, ó, numa curva como essa que eu acabei de desenhar, da metade da curva em diante, você começa a entrar numa linha reta. Então, a partir da metade da curva, você pode começar a aumentar a velocidade. Você pisa no acelerador, porque você já está entrando em linha reta de novo. Então, você não começa a acelerar antes da curva. Você começa a acelerar da metade da curva em diante. Porque a partir daqui, realmente, eu começo a ter um pouquinho mais de estabilidade. E aí, eu fui explicar essa situação para o jovem condutor na aula seguinte, beleza? Porque quando esse raio de curvatura está aumentando, a velocidade máxima, você está aumentando. Quando ele começa a diminuir, a velocidade máxima começa a diminuir também. Então, tem a ver com esse raio de curvatura que você tem no teu sistema, para que você possa aumentar ou diminuir essa velocidade máxima. Beleza? Deixa eu apagar aquilo que ficou feio na equação. Legal, jovenzinhos. Agora é com os senhores até aqui. Abram os coraçõezinhos de vocês e bandem. Bandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo? No questions?
Se quiserem, jovenzinhos, dar um print na tela, agora é a hora, porque em 4 segundos eu irei trocar de lousa. Beleza? Então, jovens, nós temos várias situações de movimentos curvilíneos numa superfície horizontal, tá bom? Essa é uma das principais. Outra que eu quero conversar com vocês, jovenzinhos, é numa curva sobrelevada. Eu quero que vocês olhem ali na página 78 do livro de vocês. É a última para a gente fechar aqui. Eu não vou fazer a dedução com vocês, jovens, nem fazer o desenho, tá bom? Eu só quero pensar nessa equaçãozinha aqui, ó. O que que vai ser essa velocidade no desenho ali? Ele coloca a equação que vai ser RG vezes tangente de θ, tá bom? Então, percebam que o fator RG, jovens, ele sempre vai acabar aparecendo. Talvez esteja no denominador, talvez no numerador, mas sempre vai aparecer o RG, beleza? Raio da curvatura, raio da circunferência, da curva que ele faz, e gravidade. Nesse caso, ele está fazendo a curva não na horizontal, ele faz a curva aqui, ó, numa pista sobrelevada, que tem um ângulo θ. Então, é como se você estivesse aqui, ó, olhando o carrinho de frente para você que está os faróis. Então, se você estivesse olhando o carro de frente, beleza? Então, a circunferência aqui, ó, ela estaria nesse sentido. Eu vou tentar fazer ela aqui, ó, indo lá para trás, tá bom? Essa pista sobrelevada. Então, o que acontece aqui, você vai ter esse ângulo de inclinação interferindo. Se esse ângulo for menor, vai interferir no valor da tangente de θ, que interfere na velocidade. Então, você não pode pensar só no raio e na gravidade, tá bom? E nesse caso, nós estamos desprezando a força de atrito, porque a gente está pensando que ele mantém a altura constante. A tendência do carro é deslizar descendo a rampa, né? A força de atrito, ó, ela aponta nesse sentido de fazer ele subir a rampa. Então, aqui você precisaria fazer uma decomposição da força de atrito, ia dar muito trampo. Então, a gente acaba pensando aqui no ensino médio, numa curva sobrelevada, sempre num plano sem atrito, tá bom? É essa situação que pode acabar aparecendo para vocês aí nos exercícios. Beleza? Se não há questionamentos, se não há perguntinhas, jovenzinhos, nós vamos começar a brincar com alguns exercícios aí. E eu vou, antes de fazer alguns com vocês, eu vou deixar um de tarefa para vocês fazerem nos próximos 3 minutos, tá bom? Que é o exercício 15, página 83. A resposta já está dada. Página 83, o 15. Beleza? Me responda uma coisa aí via chat. Eu minimizei a minha tela, vocês conseguem ver a minha tela agora? Ou vocês só conseguem ver a lousa que eu estou mostrando para vocês? A gente tá vendo o desenho que você fez, Gui. Não, não conseguiu ouvir? Tá vendo o quê? A coisa que você explicou aqui. Beleza, beleza. A sua tela do computador. Beleza. Então vai lá, manda ver no exercício 15 aí da página 83. 3 minutinhos para vocês.
Deu boa já no 15? Mataram de primeira? Não tem conta alguma, né? Vou compartilhar minha tela de novo. E a resposta está escrita aqui, né? Ó. É uma curva sobrelevada, então a velocidade ela vai ser o quê? Raiz de RG tangente do ângulo. Raiz de RG tangente do ângulo é a alternativa C de carinho. Fechou? Suaveira, né? Vejam, jovens, que eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício justamente porque normalmente em curva sobrelevada é assim que ele é cobrado. Ele dá o desenho e pede para você interpretar como que é a velocidade, a equação pronta. Então lembrem sempre que não depende da massa, tá? É só do raio, da gravidade e de mais algum fator, que nesse caso é a tangente do ângulo. E eu vou fazer junto com vocês agora, galera, o exercício 14. Vamos lá, vou pegar uma lousa nova aqui, tá? Beleza, então esse desenho que a gente tem ali, ó, diz assim o enunciado do exercício. O pêndulo cônico da figura é constituído por um fio ideal de comprimento L e um corpo de massa Mzinho igual a 4 quilogramas, preso em uma de suas extremidades, e a outra é fixada no ponto P, descrevendo uma trajetória circular de raio R no plano horizontal. O fio forma um ângulo θ em relação à vertical. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8. A força centrípeta que atua sobre o corpo é. Jovens, vocês conseguem entender, conseguem visualizar como que é esse movimento circular? Ele é isso aqui, ó. Faz de conta que o fio é a caneta. Ele gira no sentido de fazer o desenho de um cone nesse sistema, tá bom? Então ele está fixo aqui em cima e a bolinha está girando aqui embaixo. Então o fio varre esse movimento, formando algo como se fosse um cone, tá bom? É isso que está acontecendo naquele sistema ali. E ele quer que a gente determine a força resultante centrípeta nesse caso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar todas as forças do sistema sobre a bolinha. Então, eu tenho uma força peso na vertical para baixo e tenho uma força de tração na corda. Eu vou fazer a decomposição dessa força de tração. Ó, eu vou falar que eu tenho uma tração em Y e uma tração em X. Como esse pêndulo gira aqui na horizontal sem ter movimento na vertical, jovenzinhos, eu sei que o TY e o peso se anulam. Então, a única força que sobra para nós aqui é a TX. Portanto, o que, que eu posso afirmar sobre a minha força de tração em X? Ela é a minha própria força resultante centrípeta. Força resultante centrípeta é a TX. Por quê, professor? Porque é ela que está apontando para o centro da trajetória circular. Beleza? Essa é a relação. Tranquilo até aí, jovenzinhos? Perguntinhas, questionamentos, mandem. Beleza. E eu posso pensar também que TY e o peso vão ser de mesma intensidade. Então, a força peso
tem a mesma intensidade da força de tração em Y. Então, chegamos nessas duas igualdades aqui. Para nós trabalharmos. Beleza? Agora, o que eu posso fazer? A gente vai ter que fazer propriedades trigonométricas nesse sistema. A gente pode fazer a decomposição aqui do Tx e do Ty e substituir um no outro. Ó. Eu sei que aqui é esse ângulo θ, então aqui também vai ser ângulo θ, concorda comigo? Nesse laranjinha que eu desenhei ali. Então, o meu Ty, ele é o T cosseno de θ, e o meu Tx, que seria, né, se eu puxo ele aqui de baixo, lá para cima, ele seria o meu cateto oposto ao ângulo θ. Então, eu vou escrever essas duas relações aqui, ó. Vou escrever que força resultante centrípeta, ela é Tx, que vai ser T seno de θ, e o meu peso, ele vai ser igual a T vezes cosseno de θ. Como o exercício pede para nós a resultante centrípeta, eu vou isolar a tração na equação do peso. Esse cosseno que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, peso dividido por cosseno de θ, ele é quem? Ó? Tração. Então, eu vou pegar essa informação e vou substituir na equação da força resultante centrípeta. Força resultante centrípeta é tração vezes seno de θ. Então, força resultante centrípeta vai ser tração, que é peso, dividido por cosseno de θ, vezes seno de θ. Fechou? Então, força resultante centrípeta vai ser peso, você sabe que é massa vezes gravidade, tudo isso vezes seno de θ, dividido por cosseno de θ. Agora é só fazer continha. Massa, ele disse que é 4. A gravidade, a gente já sabe de cabeça que é 10. O ângulo θ, jovens, o exercício não forneceu para nós o valor do ângulo. Mas o seno do ângulo e o cosseno do ângulo, ele forneceu para nós. Está ali, ó, 0,6 para o seno de θ. Então, aqui fica 0,6. E 0,8 para o cosseno. Então, nós vamos ter, segundo a Andressa, 4 vezes 10, 40, vezes 0,6, vai dar 24. Você vê aqui, ó, 24 divididos por 0,8. 24 divididos por 0,8, jovenzinhos, vai ser 30 newtons. E 30 newtons é a alternativa C de cada. Então, por que eu escolhi esse exercício para fazer com vocês, jovens? Para vocês perceberem que o raciocínio, ele continua sendo muito parecido com os que nós fazíamos antes no movimento retilíneo. Você desenha as forças, como nós fizemos aqui, faz a decomposição se precisa e escreve a equaçãozinha para cada uma delas. Depois você vê como que essas equações se relacionam. Eu abri quem era Tx, abri quem era Ty, isolei a tração em uma e substituí na outra. Ou seja, é o que nós fazíamos antes, né? Poderia ter somado as duas equações, ou subtraído, na verdade, né? Porque tinha que fazer tração menos tração. Enfim, você pode usar o método que você acha mais conveniente. Aqui, como é um produto, eu acho mais fácil a gente substituir uma na outra do que somar, tá bom? Então, o método é o mesmo. Desenha as forças, escreve as equações, as decomposições, e você olha para as equações e vê qual método você usa, soma ou substituição. O que nós temos a mais nesse exercício aqui? Nós temos um movimento circular e, portanto, a gente sabe que sempre vai existir uma força resultante centrípeta nesse tipo de movimento. Então, é esse o cuidado que a gente vai precisar tomar aí. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá.
tranquilidade. Beleza. Fechou? Então, jovens, na semana que vem, nós vamos só fazer exercícios, tá bom? Numa aula eu vou fazer exercício com vocês e na outra eu vou deixar indicado já alguns vídeos sobre movimento circular na vertical daí, tá bom? Para a gente começar a treinar, beleza? Se não tem questionamentos nem perguntinhas, deixa eu abrir o chat aqui, porque não sei por qual motivo ele não está carregando aqui. Beleza? Se não há perguntinha, jovenzinhos, nem questionamentos, faltam 5 minutinhos para encerrar a aula. O nosso tempo no Zoom faltam 5 minutinhos também. Então, a gente vai encerrando por aqui. Se tiverem dúvidas e questionamentos e não quiserem mandar aqui, podem me mandar via Google Sala de Aula, que eu vou respondendo vocês por lá também. Beleza? Jovenzinhos, um bom lanchinho para vocês, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, se cuidem, fiquem em casa, beleza? Se Deus quiser, logo tudo isso passa e nós nos encontramos na escola, beleza? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, professor. Tchau, meu rei. Tchau, professor. Falou, jovem. Saiu todo mundo já. Só ficou o Adão. Olha, povo rápido.